do Senhor, amém, igreja? Se eu gritar demais, o sonoplasta pode diminuir, tá bom? Um pouquinho do meu microfone, porque eu já falo alto, tá, irmãos? Então, pode diminuir um pouquinho, tá bom? Eu quero externar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E pela essa rica oportunidade que Ele preparou para nós estarmos aqui. Nós somos ali da Praia Grande. Me acompanha minha filha, gente, essa preciosa aqui, ó, que é a minha carinha, minha filha Ana Beatriz. O meu esposo, que é o homem mais lindo do Brasil. É o meu marido, gente. Meu marido é resposta de oração na minha vida. Quando eu fui pedir um marido ao Senhor, eu fui esperta. Eu fui fazer uma carta para Deus. Eu entrei na campanha do ciclo de oração e falei para o Senhor como eu queria o meu marido. E o Senhor me deu o Luiz. Eu não pedi para Deus um marido pastor, um marido pregador. Não, eu não fiz nada disso. Eu falei para Deus que eu queria um homem que me honrasse. Porque eu sei da identidade de noiva que eu carrego. E ninguém tem o poder de dizer ao contrário do que o céu diz que eu sou, que você é. E aí o Senhor me deu o Luiz. Então eu agradeço muito a Deus, porque onde eu estou, meu esposo está comigo. Eu fico muito mais segura, muito mais feliz quando minha família está comigo. Fico muito mais feliz. E eu agradeço a Deus, pastor, pela oportunidade, pastor Adão, pastora Ruth. Conheci vocês ali no ministério do pastor César Prachedes. Lembra naquela conferência de mídia? Conheci vocês lá. E uma coisa que eu admirei muito em vocês é a humildade de vocês. Que o Senhor vos conserve assim, viu? Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. E eu agradeço também aos meus amigos, Rodrigo e Dani, que é um casal que nós amamos, a minha família ama vocês, respeita vocês e a unção de Deus que é sobre a vida de vocês, que vocês carregam. Muito obrigada por ter sido esse instrumento de Deus para eu estar aqui nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth. Desde que eu cheguei aqui, eu já ouvi fortemente a voz de Deus, através dessa moça loira aqui que estava falando, como eu ouvi a voz de Jesus. Livro de Ruth, seu capítulo 1. Aleluia. Verso 6. Eu sei que hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas o Senhor me deu uma palavra muito direcionada à família. Porque só existe igreja, porque a igreja ela é composta de famílias. E o Senhor tratava ao meu coração para falar sobre alianças. Para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa aprender a honrar as suas alianças. Então eu vou trazer aqui 3 exemplos de homens e mulheres de Deus que entenderam o poder de uma aliança e viveram coisas extraordinárias em Deus. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu trago também o abraço do nosso ministério. Nós somos ali do Ministério Profético Remanescentes. O meu esposo é o pastor local da casa ali na Praia Grande. Mas o meu pastor presidente é o pastor Paulo Henrique. Viu, pastor? Então trago o abraço do meu pastor com muito carinho para esta casa. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1, verso 6, vai dizer assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Quer dizer, quando eu cheguei aqui, o Senhor falava que o Senhor estava lembrando de alguém, lembrando do seu povo. Então, aqui o Senhor já começa a falar conosco. Com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. E você pode se assentar? Glória a Jesus. Eu sei que você conhece muito essa história, você conhece essa família, Ruth, Noemi, Elimeleque, você conhece todo esse contexto de Orfa, mas eu quero que você preste atenção, porque o Senhor falava para mim acerca das alianças. A aliança que Ruth faz com Noemi, um pacto de aliança. E pensa num Deus que honra alianças, é o nosso Deus.
Ruth é uma moabita, Ruth não entendia de princípio de honra, mas ela entra para esta família, para a família dessa mulher ilustre chamada Noemi. E Noemi vai ensinar muito a Ruth. E Ruth é uma mulher inteligente, ela aprende rápido, ela é sagaz. E quando ela faz esse pacto de aliança, não só com Noemi, mas com o Deus de Noemi, Deus decide se lembrar dessa família. E aí nós vemos todo esse contexto. Noemi volta para sua terra natal. Não volta com as duas noras, mas ela é alguém que carrega um princípio de honra também. Porque eu quero dizer algo para você. O que você fala é uma coisa, mas as suas atitudes diz muito sobre você. E nesse momento da despedida, Noemi, ela abençoa as suas duas noras para ficar. Ela trata as duas iguais, ela vai dizer assim, minhas filhas. Ela está dando o amor, ela está devolvendo tudo que ela recebeu das duas. Ela não fez acepção de Ruth, não. Ela entrega. Ela fez uma entrega aqui com as duas. Só que de repente, Ruth decide ir. Ruth decide ir para viver algo novo. E decide fazer um pacto aqui de aliança com o Deus de Noemi. E o Senhor olha do alto, viu, achou bom e decidiu honrar a vida de Noemi através da vida de Ruth. Porque nós bem sabemos que nessa saída, eu quero frisar algo aqui, não houve um diálogo. Não houve um diálogo entre o marido e a mulher. Não houve esse diálogo. Mas Noemi é uma mulher inteligente, ela decide obedecer. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você decidir obedecer, sem questionar, e muitas das vezes sem entender o propósito, porque às vezes a gente não entende, mas a gente só vai, executa e obedece. E quando você faz isso, o Deus do céu, no momento certo, se lembra de você e desce com resposta, mediante a tua obediência. Fala para sua irmã, você precisa obedecer. Fala para ela com muito carinho. Você precisa obedecer, mesmo não entendendo muitas das vezes o porquê da obediência. Mas se você obedecer, tem uma virada de mesa da parte de Deus preparada para a tua vida. Isso acontece na vida de Ruth. Nós sabemos todo o final dessa história. Só que uma coisa que eu admiro nessa mulher é que ela vem de um cenário totalmente desfavorável. Ela entra para essa família debaixo de uma sentença de maldição. Mas não tem, queridos, maldição que prevaleça quando nosso Deus entra em cena para quebrar maldições e mudar cenários, histórias de pessoas e de famílias. Não tem. Então eu quero dizer para você, não fique preocupada não. Porque eu venho de uma família assim, eu tenho um pai assim, eu tenho uma mãe assim, eu tenho um histórico assim. Não interessa o teu histórico. Se o Senhor decidiu investir em você, investir na tua casa, você vai viver a dupla honra que o céu já tem preparado para a tua vida. Tenha certeza disso. E agora eu quero falar para vocês sobre aliança de alma. Aliança que houve entre Jonatas e Davi. A Bíblia vai relatar no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 1 ao 4. Vai relatar para nós a aliança que houve de Jonatas e Davi. Nós sabemos que Jonatas era o sucessor do trono de Israel, filho de Saul. Ele era príncipe. Só que de repente, nesse cenário, quem o Senhor escolhe? Davi para reinar. Uma coisa que a gente tem que entender e aprender é não questionar com quem o Senhor já levantou, já estabeleceu, já colocou. A gente só, irmão, respeita. A gente só respeita. Não adianta querer contender com quem o Senhor levantou. Mas é ela, mas eu não gosto, mas é assim, mas é desse jeito. Não interessa, o nosso Deus não pede licença para investir em pessoas. Ele investe, capacita, coloca e a gente só aceita. Jonatas entendeu isso. Ele entendeu isso. Só que ele não faz uma aliança aqui de interesse. Ele não fez uma aliança de interesse com Davi. Mas ele respeitava Deus de Davi. Ele faz essa aliança de alma com ele. E a aliança de alma, gente, é tão poderosa. É tão poderosa.
Passa-se todo o cenário. Jonatas defende Davi, cobre as costas de Davi. Seu pai Saul, morrendo de inveja de Davi, tenta por muitas das vezes matar Davi. Quem é que estava nesse cenário, nesse contexto, cobrindo as costas de Davi? Jonatas. Jonatas poderia, se ele tivesse um caráter deturpado igual ao do seu pai, ele poderia muito bem aproveitar aquele cenário e deixar mesmo que Davi morresse, mas não. Jonatas é alguém que tem caráter. Pensa, irmão, alguém admirável, alguém louvado por Deus, é alguém que tem caráter. Jonatas é alguém que tem. E por muitas das vezes ele vai avisar para Davi quais eram os planos que o seu pai tinha contra a vida dele. Ele faz uma aliança, ele tira a sua capa, cobre Davi, ele dá o seu arco, ele dá a sua flecha, ele dá a sua espada. Ele cobre as costas de Davi nos dias maus. Eu quero falar para você, seja alguém que cobre, seja alguém que cobre as costas de alguém nos dias maus. Deus conta comigo e com você. Não aproveite oportunidades para fazer tramas, coisas escondidas, não, porque o nosso Deus vê tudo. Nosso Deus vê tudo e Ele reage, viu? E Ele é especialista em fazer justiça. Passa-se um tempo, Davi começa a reinar em Israel. Saul se mata ao fio da sua espada, em meio a todo aquele contexto de guerra que nós já sabemos. Só que de repente sobra um dessa família. E olha só quem é que sobra dessa família. Mefibosete, filho de Jonatas. Pensa aqui comigo, por que será que Deus guardou a vida de Mefibosete? Você nunca se questionou essa questão? Porque eu me questionei nisso. Será que não foi por causa da aliança que o seu pai Jonatas fez com Davi? Porque pensa em alguém que honra alianças, é o nosso Deus. Talvez o livramento chegou para Mefibosete por causa da aliança que seu pai fez com Davi. Você não se questionou isso? Porque eu já me questionei isso. Então nós entendemos que a aliança, irmão, também gera livramento. É isso que acontece na vida de Mefibosete. E aí um belo dia, Davi está reinando. E aí o Senhor traz a memória. O Senhor lembra Davi da aliança que ele fez com Jonatas, pacto de alma. E aí Davi vai perguntar para Ziba, será que restou alguém da casa de Saul para que eu haja de benevolência? Só que eu não quero dar nem muito atento para Ziba, porque sempre vai ter um Ziba na nossa história, sabia? Sempre vai ter alguém que vai tentar jogar o teu passado no rosto, vai falar alguma dificuldade que você tem, vai falar que você não é boa, não é bom o suficiente para aquele momento da honra que o céu tem preparado para você. Mas eu quero liberar sobre a tua vida, quando a honra de Deus chegar sobre a tua vida, não tem Ziba nenhum que vai atravessar o teu caminho, não tem. Não tem palavra nenhuma que vai impedir aquilo que o céu já estabeleceu para você viver. Isso acontece na vida de Mefibosete. Mefibosete é chamado para sentar à mesa do rei. E Davi vai dizer assim, tudo que era da tua família, hoje é restituído para você. E a partir de hoje, você não vai andar mais com esses trapilhos, não. Você vai ter vestes reais. O Senhor estava usando a vida de Davi para lembrar a identidade de Mefibosete. Lembrar para ele que ele vinha de uma família real. Ele não era um desprezível, ele não era um mendigo, ele não era qualquer um. Mas ele era alguém que tinha identidade. E Davi vai dizer assim, a partir de hoje, Mefibosete, você come pão à minha mesa. Você tem noção do que é isso? Quantas das vezes o adversário ele quer mexer na nossa identidade? Você já percebeu que a primeira coisa quando nós fazemos alianças com outras coisas, a primeira coisa que o Satanás quer fazer é tirar, roubar a nossa aliança, nos descaracterizar. Mas o céu está dizendo assim, na tua identidade, mulher, ninguém tem o poder de tocar. Na tua família, mulher, ninguém tem o poder de tocar. Ninguém. Principalmente quando tem uma mulher de oração, uma mulher que entendeu para que ela foi chamada. O adversário não entra dentro da tua casa, sabe por quê? Porque até para ele chegar na porta, ele tem que pedir licença.
tem uma aliança. Uma aliança de honra e de princípio, através da vida de Eliseu. No livro de 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 ao 21, vai relatar o encontro de Elias com Eliseu. Sabe o que me chama a atenção? Eliseu não era alguém desocupado. Eliseu estava na casa dos seus pais, honrando pai e mãe. Hoje é culto da família. Eu quero abrir isso para dizer para você. Você que é filho, você que é filha, você não é bastardo. Saiba como você fala com seus pais. Saiba como você trata sua mãe. Porque hoje o que você planta, certamente amanhã você colherá. Isso não é palavra de maldição, eu estou falando sobre princípio. O nosso Deus não quebra princípio. Então, se você quer ser amanhã, no futuro, ter um bom casamento, ter um bom marido, uma excelente família, eu quero dizer para você, começa a honrar os seus pais. Se você fala com a sua mãe do jeito que você quer falar, começa a mudar isso, teu vocabulário com teus pais. Eu vim falando no caminho para o meu esposo, uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher de obra. Missionária Ruth, do Ministério de Santos. Eu fui 20 anos no Ministério de Santos com a minha mãe. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, porque ela me forjou a obreira que eu sou hoje. Minha mãe não tinha esse negócio de dizer, eu estou com dor de cabeça, não vou para o culto. Ah, é culto de mulheres, preciso falar isso aqui um pouquinho. Ah, eu estou naqueles dias, não vou para o culto. Queridas do meu Brasil, pelo amor de Deus, faz um chá, toma os remedinhos lá que tem que tomar, se arruma e vai para o culto, filha. Vai para o culto. Ah, mas eu não estou bem hoje. Vai mesmo não estando bem. Porque pode ser nesse dia que você não está bem, que o cenário da tua casa não está bem, que Deus tem uma mesa de honra para você. E aí eu falava, a gente que é esposa de pastor, não tem esse negócio de dizer que não vai para o culto. A obreira pode faltar, o obreiro pode faltar, todo mundo pode faltar, mas a gente não pode. Aí as pessoas nos olham, vê muito bem vestida, muito bem arrumada, e fala assim, essa mulher não tem problema. Queridas do meu Brasil, a gente tem muitos problemas. Vocês não imaginam quanto. Lidar com o ser humano não é fácil, nem um pouco. A gente já tem os nossos dentro de casa. E aí a gente só caminha. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra. E eu acredito tudo que o céu disse para mim que faria em mim, através de mim. Eu acredito. Então eu quero dizer para você, seja como Jonatas, cubra as costas da sua liderança, cubra as costas dos seus pastores. Seja alguém que chega assim, ó, não expõe, mas cobre. Tá vendo que a sua pastora não está num dia bom? Traz um docinho para ela. Faz um chazinho. Olha, pastora, vi que a senhora tá meio assim. Seja alguém que cobre. Guarda essa palavra no teu coração. Alguém que cobre, não alguém que expõe. Já tem muita gente para expor. A gente precisa ter mais empatia no nosso meio. Essa palavra é muito linda, mas às vezes na prática falta. Nós falhamos muito nessa palavra, empatia, principalmente nós mulheres. Lá na nossa igreja a gente tem um trabalho Levanta Débora. Sabe aquelas mulheres improváveis que não sabem falar, que não sabem vestir, que não tem roupa, que não tem sapato de marca, que não tem bolsa de marca? Deus disse assim para mim, trague essas mulheres para perto. Cuide, vista, tira carrapato, ensina tudo que um dia alguém ensinou a você. Porque a gente não nasce sabendo. Deus vai colocando pessoas para ser ponte, para ser acessos na nossa vida, para ser alguém que cuida, que nos ampara, que nos dá colo no dia que a gente não tem colo de ninguém. Seja essa mulher, Larissa. E está lá o nosso Levanta Déboras, a cada 15 dias acontece. Então eu quero dizer para você, seja alguém que levanta, seja alguém que cuide, seja alguém que abrace, seja alguém que dê colo. Só que, um parêntese aqui, comece primeiro dentro da sua casa. Não adianta você ser boa o suficiente dentro da igreja. Porque aqui todo mundo é muito bom. Na oratória nós arrasamos muito bem. Isso tudo a gente aprende, irmão. Tudo tem curso hoje. Tem curso para tudo, a gente aprende tudo. Agora caráter a gente não aprende na igreja. Caráter vem de berço. E sabe a única pessoa que muda caráter, que quebra, refaz do jeito que quer? Só ele. Então, se o seu caráter precisa ser tratado, não tem problema, porque o oleiro decidiu descer hoje nessa casa para tratar o nosso caráter. A área
E ele faz, viu? Ele é especialista. Quando Elias encontra Eliseu, esse encontro aqui é algo muito fantástico. Elias está passando com sua capa, quando ele vê Eliseu, ele lança a capa sobre Eliseu, chamando Eliseu para o novo. Quando eu cheguei aqui, o Senhor estava falando de novo, de algo novo. A primeira coisa que Eliseu vai fazer antes de seguir Elias. Eliseu já conhecia Elias, já sabia da fama do profeta. Só que ele não vai seguir o profeta por causa da fama. Vai seguir o profeta porque ele quer aprender com Elias. Só que Eliseu, ele está trabalhando. Ele está arando a terra. Ele não está desocupado. Não. Ele está trabalhando, arando a terra. Só que antes dele seguir Elias, isso aqui é uma coisa muito linda. Ele vai pedir a bênção dos seus pais. Eliseu é alguém que entende de princípio de honra. Então eu quero dizer para você e ressaltar para você aqui nessa noite. Seja alguém que honre a sua casa. Honre seu pai, honre sua mãe, honre sua família. Para depois você honrar mestre, liderança, pastores, a sua igreja. Começa primeiro dentro da sua casa. Vamos rever aí o que a gente está fazendo, o que não está muito bom. Vamos consertar o que precisa ser consertado primeiro dentro da nossa casa. Porque você é aqui o reflexo do que você é em casa. Tá bom? Não adianta a gente querer ter o casamento perfeito aqui, a família perfeita, os filhos perfeitos aqui na igreja, porque uma hora vai dar ruim, viu? Uma hora vai dar ruim, uma hora a fala vai sair distorcida. Não dá pra gente manter o tempo todo a pose, uma hora vai ser revelado. E pensa em alguém que revela o profundo e o escondido, papai. Então começa dentro da sua casa. Começa, eu sempre falo isso, começa a fazer a mesa posta primeiro para a sua família. Porque para a sua família você coloca qualquer coisa de qualquer jeito, mas quando a visita chega, sempre tem que ser o melhor. O meu pastor chegou, tem que ser esse aqui. Não, primeiro você começa com o seu marido. Primeiro você começa com os seus filhos. Primeiro você começa com a sua parentela. E aí tudo que você fizer já vai ser o reflexo daquilo que você já faz. Não vai ser uma máscara, não vai ser uma farsa, não. Você já é aquilo, você entende? E aí Eliseu decide seguir Elias. Antes dele ir, ele faz um culto de ação de graça. Ele vai se desfazer do que ele tinha, vai fazer um churrasco, vai oferecer ao povo em gratidão ao Senhor por esse novo tempo que ele vai viver com o profeta Elias. Ele segue Elias. E aí você me pergunta, o que todos esses personagens têm em comum? Sabe o que eles têm em comum? Caráter, princípio de honra, e são pessoas que honram suas alianças. Ruth, uma moabita, vem de um cenário todo desfavorável, mas ela decide seguir Noemi, e ela vai viver, vai experimentar o poder do Deus de Israel. Jonatas morre, mas a aliança continua de pé. Davi se lembra, decide honrar a vida de Mefibosete. Mefibosete vai viver tudo isso por conta da aliança do seu pai com Davi. E Eliseu. Elias é assunto aos céus. E vai viver pela porção dobrada da vida de Elias. Mas primeiro, eu quero fechar falando isso para você. Uma coisa que eu acho linda, linda, linda em Eliseu. Eliseu vai servir o profeta Elias. Como? Deitando água nas mãos do profeta. Você sabe o que é alguém? Os historiadores vão dizer assim que Eliseu serviu Elias de 6, aproximadamente 7 anos. Ele serve o profeta. Como? Deitando água nas mãos do profeta. O profeta está com sede. Olha a preocupação dele. O profeta está com sede, o profeta está com fome. Eu vou cuidar. Sabe onde ele aprendeu isso? Em casa. Por isso que eu estou falando, não adianta querer ser aqui aquilo que você não reflete na sua casa. Aquilo que você não faz na sua casa. Ele vai fazer isso, somente servir o profeta. Deus olhou, se agradou. E Eliseu vai viver um ministério de sucesso. Eu comecei falando para você
que uma pessoa que honra suas alianças tem um futuro de sucesso. E é sobre isso que eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Você que entende de princípio de honra, você que honra a sua casa, honra a sua liderança, honra a sua família, e principalmente honra o Deus que você serve. Você vai viver um futuro de sucesso. Você vai viver o ano da dupla honra e da vergonha dos teus inimigos. Espírito de Deus, você viverá as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou até o teu conhecimento, nem desceu até o coração. São as coisas que o Senhor tem preparado para você viver. Eu era alguém improvável na minha casa. Eu fui alguém que eu fui muito bem discipulada, muito bem preparada para esse novo tempo através da vida da minha mãe. Só que eu vi muitas coisas acontecer também dentro da minha casa. Eu vi minha mãe passar por muitas coisas com meu pai na minha família. Eu vivenciei algumas coisas também. O Senhor me tirou de um relacionamento abusivo. Eu sei o que é um relacionamento abusivo. Eu vivi. Mas o Senhor me deu frutos, o Senhor me deu filhos lindos. Minha filha é um desses frutos. E hoje eu vejo a honra de Deus sobre a minha vida. Eu tenho 14 anos de casada para a glória de Deus. Sabe por que eu vivi um relacionamento abusivo? Por causa das escolhas. Tome muito cuidado com as escolhas que você vai fazer. Nem tudo que parece é. Às vezes a gente olha, a gente admira, os olhos enchem, mas não é aquilo. Muito cuidado. E quando a gente não tem discernimento de espírito, fazemos escolhas erradas e pagamos por essas escolhas. Só que aí, de repente, um belo dia, o Senhor decidiu lembrar de mim. O Senhor decidiu lembrar da minha casa. Hoje eu tenho 37 anos, para a glória de Deus. Hoje eu sou designer de moda, trabalho com moda, autoimagem com as mulheres. E o Senhor disse assim para mim: se prepara para um novo tempo, Larissa. Porque tudo que você passou hoje, você glorifica e exalta o meu nome. Não é sobre você, mas é sobre aquilo que eu depositei dentro de você e sobre aquilo que você carrega. Eu quero dizer para você, mulher, busque a presença de Deus. Busque incansavelmente a presença de Deus. Porque a presença que te apresenta, que te carrega, é a presença. E hoje eu vivo o novo de Deus para a minha história. Lembra no começo que eu falei que eu não pedi para Deus um esposo pastor. Eu pedi para Deus alguém que me honrasse, que me cuidasse de mim. Alguém que não me traísse, porque eu vi minha mãe viver um cenário de muitas traições. Eu tinha 7, 8 anos, eu vi minha mãe em cenários assim que eu olhava e falava: Senhor, eu não quero isso para mim, Pai. Eu não quero esse legado de maldições, não, que através de mim essa maldição venha a ser quebrada e que meus filhos não viverão isso. Sabe o que é isso? O poder de uma mulher posicionada no reino. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por gentileza. Você, mulher, viesse aqui para frente também. Quero pedir aqui para minha filha, Ana Beatriz, preparar o louvor, por gentileza. E eu quero convidar você, mulher. Você, mulher que quer viver esse novo de Deus. Você, mulher que quer essa unção dobrada sobre a tua vida. Porque a gente ser reconhecida pelo que aquilo que a gente é muito bom. Mas sabe aquilo que sai, que resplandece, que brilha? É a unção do Pai sobre nós. Você que entendeu que você é filha, não é bastarda, mas você é filha. Eu quero te convidar para vivenciar coisas novas da parte de Deus. Você que entende: Senhor, eu quero esse novo. Senhor, eu almejo esse novo. Vem aqui para frente. Nós vamos estar orando pela sua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei. Mas saiba que tem mesa de honra da parte de Deus para a tua vida, para a tua história.